Síndrome do impacto. Esse é o assunto do quadro Exercício e Lesão. Se você tem histórico de dor no ombro, lesão, ou sabe justamente do diagnóstico da síndrome do impacto, eu sugiro que você fique hoje no nosso quadro Exercício e Lesão, que eu vou lhe ensinar um exercício que não é tão indicado e um exercício que é mais indicado para quem teve esse tipo de lesão. Meu nome é Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas de um tratamento conservador, um tratamento não invasivo, que não usa remédio para dar bons resultados na melhora da saúde das pessoas. Antes de começar o quadro, eu gostaria de contar para vocês uma história a respeito dessa lesão, que eu me identifico muito, por isso que realmente eu cuido bastante dos exercícios que eu executo na academia, seleciono ele bem, estudo eles também. Eu sempre gosto de deixar bem claro que o profissional que prescreve o treinamento, que prescreve o exercício, que é indicado ou não, é o educador físico. Nós temos um conhecimento aprofundado dentro da anatomia e podemos e das lesões e podemos ter mais suporte em qual é mais indicado ou não para as lesões X ou Y. Mas eu gosto de passar para você, da população em geral, que entenda como que um exercício ele é bom ou não, tá? Mas a história que eu quero contar para vocês é uma história minha. Mais ou menos aí há uns 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, eu tive um trauma, uma contusão, eu caí sentado e no momento em que eu caí, que eu aterrissei, eu com o braço estendido, essa mão esquerda aqui estendida, eu tive um impacto no ombro. Literalmente, naquele momento foi um impacto mecânico, não uma síndrome do impacto, mas um impacto mecânico, né? Essa lesão, naquele primeiro momento, não havia me causado nada, eu continuei seguindo a vida normal e tudo mais, mas ali 1, 2 dias eu não consegui mais nem dirigir, não consegui mais nem movimentar o braço. Foram aproximadamente uns 3 meses de fisioterapia, de reparação, um processo inflamatório bem grande. Felizmente eu não tive nenhuma ruptura de tendão, nenhuma ruptura de tecido que fosse necessário uma cirurgia. E acabei restabelecendo gradativamente a minha força, com bastante sacrifício, com bastante dificuldade. Naquele período eu ainda estava início da minha profissão, então a coisa não era tão fácil, eu tinha que trabalhar e também tinha que cuidar do meu ombro, né? Então, fisioterapeuta com lesão, uma coisa um pouco complicada, mas graças a Deus consegui recuperar e hoje eu faço bastante dessa manutenção. Graças ao fortalecimento que hoje eu mantenho na musculação, no acompanhamento da musculação, eu consigo manter isso sem sintomatologia nenhuma, tá? Decorrente também desse trauma, anos depois, há uns quase 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos atrás, eu descobri que eu tive uma lesão do lábrum também, uma lesão de uma cartilagem que tem dentro do ombro. Então hoje, por conta dessas duas situações, né, a lesão do lábrum e o trauma e o medo com que eu tenho que a situação volte, eu me concentro bastante em cuidar do meu ombro e de orientar as pessoas que tiveram essas lesões para que elas possam também cuidar da sua articulação e não tenham que nunca, quem sabe, aí ter que fazer uma cirurgia ou algo mais agressivo. No quadro de hoje, Exercício e Lesão, é um quadro em que eu mostro um exercício mais indicado e um menos indicado. O tema é Síndrome do Impacto. Mas, Murilo, o que é a Síndrome do Impacto? Então vamos ao assunto, né? A síndrome do impacto é quando nessa região do ombro, especificamente abaixo desse ossinho aqui assim, que é o acrômio, você tem um tendão e também uma bursa, uma bolsinha, vamos dizer assim, e esse tendão com essa bursa, eles estão comprimidos. Eu não vou entrar no mérito da causa especificamente de cada uma das situações. Existem vários motivos para você ter essa redução do espaço entre o húmero, que é o osso do braço, o acrômio, que é esse ossinho de cima, e os tecidos, como no caso aqui eu citei a bursa que está abaixo, comprimindo o tendão, especificamente de um tendão chamado supraespinhoso, que passa aqui assim por trás e depois vai para o ombro. E essa compressão ela é muito dolorosa, ela é muito limitante. A maioria das pessoas que tem esse diagnóstico tem dificuldade para a abdução do ombro, para a rotação externa, não consegue trabalhar direito, geralmente não consegue deitar sobre o ombro direito. Então acaba limitando muito a vida das pessoas esse tipo de diagnóstico. Tem tratamento, mas hoje o que eu quero explicar para vocês é que após o tratamento, após a manutenção adequada, né, a recuperação adequada feita pela fisioterapia, se necessário, ou qualquer outro procedimento, essa pessoa ela vai ter que se dirigir a uma musculação, né? Então, se você faz musculação, se você faz exercício físico, vai ser de grande valia para você visualizar como que alguns exercícios não são tão bons e outros são adequados. Ou se você é educador físico, para você fazer a prescrição para o seu cliente, isso talvez te traga bastante ajuda, tá certo? Então aqui na imagem que vocês estão vendo, esse é um exercício conhecido, pessoal, como tríceps banco ou apoio banco, né? É um exercício para fortalecimento do tríceps, né? Algum músculo importante para o trabalho de quem teve uma lesão no ombro, tá?
Todos os músculos são importantes ser trabalhado, tanto a musculatura do ombro, quanto o bíceps, quanto o tríceps, tá? Em outro momento a gente pode dar mais aprofundamento nesse assunto. Mas enfim, nesse exercício que vocês estão vendo, eu estou executando ele da melhor forma possível. Eu não indico tanto esse exercício, eu contraindico esse exercício para quem teve esse histórico de lesão. Mas Murilo, por quê? E eu vou dar 3 motivos para vocês entenderem por que esse exercício não é positivo, tá? Como vocês podem ver, no final do movimento, quando eu estou com o cotovelo flexionado, há uma sobrecarga muito grande, há uma tensão muito grande em compressão, certo? Do húmero no sentido do teto, vamos falar assim, a gente chama de sentido cranial, mas no sentido do teto, e um pouco no sentido anterior, o que acaba gerando, na sua maioria das vezes, por mais bem executado que seja, pessoal, o que a gente fala de tilt anterior da escápula, ou uma rotação anterior dela. Essa rotação da escápula somado, então imagine que minha mão aqui é a escápula. A escápula ela rodou anterior quando eu dobrei o cotovelo, e o húmero ele acaba sendo projetado para o teto e para frente. Isso tem uma chance de gerar muita compressão no acrômio e no supraespinhoso. Então não é um vetor de força interessante se você teve essa lesão. Por mais que não seja um exercício que ultrapasse a margem dos 90 graus. E aí vem muito disso, eu tenho lesão no ombro, não posso atravessar 90 graus. Não é bem assim, e é nesse próximo vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? Outro motivo para não fazer isso, além do fator de compressão e o vetor de força, certo? É também o grau de instabilidade, porque quanto mais anterior esse ombro vai, quanto mais para frente ele vai, mais instável fica essa articulação. Mesmo sendo um exercício no banco, tá, pessoal? Automaticamente existe um recrutamento muito grande da musculatura ali, que num certo ponto é bom, claro, porque ativa a musculatura. Mas no segundo ponto, se a pessoa não tiver atenta à boa execução, leva a fadiga precoce e facilmente ela gera um impacto. Então a chance de erro nesse exercício, ela é muito grande. É claro que existem outros fundamentos para esse exercício não ser tão indicado, existem mais de um, mas esses seriam, na minha visão, os principais, tá bom? Já no exercício que vocês estão vendo aqui, esse exercício a gente conhece como tríceps francês. Eu não sei se na sua cidade se chama assim, mas na minha cidade se chama tríceps francês, tá? É um exercício muito bacana, muito utilizado. Esse sim é um exercício que eu recomendo. Mas olhem bem como eu posso, nesse momento, já ser crucificado. Porque ele é um exercício feito com o grau máximo de flexão de ombro, que seria esse movimento aqui, o máximo grau de flexão. Então já existe um estreitamento, vamos falar assim, do espaço articular, certo? Você já está numa abdução também máxima. Então, poxa, será que o paciente vai conseguir fazer isso? Desculpe, o cliente vai conseguir fazer isso? Como eu falei, pessoal, ele já fez o tratamento, ele já passou talvez por um tratamento farmacológico ou de fisioterapia, seja lá o que for, ele está apto a fazer os exercícios, certo? Então não há necessidade de a gente entrar no mérito dessa questão, tá? Mas suponhamos que ele esteja totalmente normal. Nesse movimento, e aí vamos os 3 motivos que eu gosto de elencar sobre o porquê que esse exercício é bom. O primeiro motivo seria justamente o vetor de carga. Com o braço a 90 graus, o próprio peso da carga que eu estou utilizando, mais o peso da gravidade do meu segmento, que seria aqui o braço, vão projetar no sentido caudal, para baixo, o meu húmero, automaticamente reduzindo o impacto, certo? Outro ponto positivo, segundo ponto, é que o grande dorsal, e aí vem um pouco de conhecimento de anatomia, para quem não é educador físico, para pessoas em geral, existe um músculo, gente, que vem da coluna mais ou menos da região lombar, e ele passa por aqui assim mais ou menos, vem pela porção anterior do ombro, se insere no ombro. E ele é que nessa posição aqui, ele está, vamos dizer assim, alongado, certo? E nessa posição de alongamento, ele acaba tracionando com o máximo de torque dele o húmero também para baixo. Então existe um fator mecânico gravitacional e um fator também de tração miofacial por conta do grande dorsal, certo? Trazendo ele para baixo esse húmero. Então é mais um ponto. Murilo, mas nessa posição não tem mais instabilidade do que no outro exercício? Sim, porém com vetores de força mais eficientes. Então esse seria o terceiro item. Existe instabilidade, porém com um vetor de força mais benéfico. Então, essa instabilidade ela é saudável. Ela é saudável. Se você teve uma síndrome de impacto, que o seu tendão ele está em processo de recuperação, esse tendão do supraespinhoso ele trabalha para ajustar, para manter coaptado, encaixado o húmero no ombro. Então é interessante, na articulação glenomeral, é interessante que tenha essa musculatura funcionando bem, certo? Por isso que esse é um exercício que eu recomendo, tá bom? Então ficou aí para vocês 2 exercícios do quadro exercício e lesão.
Esse é um quadro em que eu ensino bastante sobre como o exercício ele é positivo ou negativo em quadros de lesão. Se você gostou desse conteúdo, se ele foi de alguma valia para você e você teve essa lesão, talvez outra pessoa também tenha tido isso. Então eu peço para que você curta o vídeo aqui embaixo e também compartilhe com as pessoas que você gosta. Um abraço.